Olá pessoal, eu sou o professor Fred Sauer e eu fiz esse vídeo para apoiar os meus alunos na tarefa que eu normalmente passo nos meus cursos de rede de computadores, né, principalmente aqueles relacionados com arquitetura de redes e protocolos para a internet, com o uso do software Wireshark. O Wireshark é um excelente analisador de protocolos, ele inclusive é tão onipresente que vem sendo utilizado inclusive em concursos públicos, né? Até algum tempo atrás, as principais provas de concursos públicos usavam imagens de TCP/dump, né? Com a onipresença do Wireshark, ele tem sido muito mais presente, inclusive, nas questões de concurso do que o próprio TCP/dump, né? Que é a origem de tudo. Bom, TCP/dump nada mais é do que um comando de linha, uma funcionalidade que nós temos num sistema operacional qualquer, aonde nós conseguimos fazer a captura dos quadros que estão passando pela camada de enlace de uma determinada solução de rede, né? Numa placa Ethernet ou numa placa de rede sem fio, enfim, não importa. Na interface utilizada para acesso à rede, para enlace com a rede. Então, o TCP/dump ele é muito cru, né? Os quadros eles são apresentados de uma maneira muito confusa, né? Os dados muito próximos uns dos outros, então realmente dificulta um pouco a análise. Naturalmente, em função disso, as pessoas que precisam fazer análise de protocolos desenvolveram uma aplicação chamada Ethereal, né? Ethereal foi o início, o embrião de tudo. Né? Então, uma aplicação gráfica, uma solução gráfica, onde os quadros capturados na interface eles eram organizados e apresentados de uma maneira absolutamente distinta uns dos outros, né? Diferente do TCP/dump, que você tinha a dificuldade, inclusive, de identificar onde um começava e o outro terminava, exatamente para poder fazer a sua análise. Né? Bom, então o Wireshark é uma ferramenta de excelente valia, não apenas para uso profissional, mas também para uso didático. Né? Então, nesse trabalho que eu normalmente peço para os meus alunos fazerem, o uso do Wireshark ele é essencial e eu desenvolvi esse vídeo principalmente para tentar dar dicas sobre as principais dificuldades que os alunos costumam ter com relação à instalação do Wireshark, a configuração básica e tal. É tudo muito intuitivo e, além disso, eu sempre disponibilizo para os meus alunos um conjunto de slides, né, que eu eventualmente apresento em sala de aula ou então apenas disponibilizo, mas que é muito didático e muito passo a passo com relação à instalação. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é somente uma demonstração daquilo que os alunos costumam ter mais dificuldade, né, por incrível que pareça, que é justamente a seleção e exportação apenas dos quadros alvo, ou seja, daqueles que efetivamente solucionam as questões do trabalho que eu passei. Né? Se você me mandar um trabalho, numa resolução de trabalho, uma captura do Wireshark com 20 mil quadros, eu não vou procurar o quadro que eu pedi para você selecionar para mim. Você vai ter que selecionar apenas o quadro que eu pedi e mandar aquele quadro. Isso é muito simples de fazer, mas, de qualquer maneira, como muitos alunos têm dificuldade de fazer isso, eu produzi esse vídeo e vou mostrar para vocês como é que faz isso, para que vocês não tenham dificuldade, uma vez que a atividade ela não é um desafio sobre o uso do Wireshark, e sim da solução, né? Quer dizer, na verdade, do potencial que ele tem para apoiar o ensino, né, de redes de computadores, de arquiteturas e protocolos de rede. Ok? Então espero que vocês fiquem satisfeitos com o trabalho e, de qualquer maneira, eu estou à inteira disposição para dúvidas adicionais. Ok? Enjoy! Grande abraço! Ok, pessoal. Então, para facilitar aí a vida de vocês, né, eu vou mostrar agora alguns pequenos detalhes interessantes, alguns atalhos no Wireshark, né, que a maioria dos alunos perde muito tempo para resolver e acaba, muitas vezes, né, de uma forma até injusta para o aluno, desistindo de fazer o trabalho. Né? O objetivo do trabalho não é um desafio para testar se o aluno sabe usar o software, e sim o aproveitamento didático de um software excelente, né, como já falei, de análise de quadros capturados
para associar com os conceitos da disciplina. Então, como vocês podem observar, né, após a instalação do Wireshark, conforme eu mostro, né, na aula, no PowerPoint da aula que está disponível para vocês, se vocês fizeram tudo direitinho, como eu ensinei, vão aparecer dois ícones para vocês, né, aqui no desktop, o Wireshark e o Wireshark Legacy. Né? Legacy vem de legado, ou seja, ele tem uma interface antiga, para quem já está acostumado desde a época do Ethereal, mas é basicamente apenas uma casquinha, uma interface, não tem mistério nenhum. Tanto faz vocês usarem um como o outro, né? Vou mostrar aqui a mais recente, a mais moderna, que é essa daqui, o Wireshark puro, né? A maioria dos alunos, alguns inclusive até optam por nem instalar o Legacy, né? Tanto faz. Apenas alguns atalhos são diferentes, mas no final das contas a solução é basicamente a mesma. Então, chamando aqui o Wireshark, vocês vão ver logo na entrada da interface uma apresentação de todas as interfaces, né? Vou deixar para instalar essa atualização depois, de todas as interfaces que o meu computador tem. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar, isso aqui é como se fosse um eletrocardiograma, né? Como vocês estão vendo. Vocês vão procurar qual é a interface por onde o tráfego está acontecendo. Eventualmente, em máquinas, principalmente em máquinas de laboratório, é muito comum você ter máquinas virtuais e tudo mais, aí você tem mais de uma. Né? Então é interessante você pegar aquela, normalmente ela é identificada como Ethernet, né? Alguma coisa assim, você pegar aquela que efetivamente está sendo usada para navegação na internet, porque é aquela que está sob maior risco. Né? Então a minha, não há dúvida, eu estou usando uma conexão cabeada, né? Eu também tenho rede sem fio, mas ela nesse momento está desabilitada, né? E a minha rede cabeada é que está em uso. Então basta eu clicar em cima dessa interface, né, que ele já inicia a captura. Então eu vou mostrar para vocês aqui, se vocês fizeram, eu vou rapidamente aqui já interromper para a gente poder conversar sobre isso. Né? Se vocês fizeram como eu sugeri na apresentação, né, do PowerPoint, eu sugeri que vocês retirassem a terceira, né, pane, porque você tem três panels, né? Perdão, três panels aqui. Vocês estão vendo duas, né? Essa primeira, que vai até essa linha divisória, e a segunda. Naturalmente, eu posso aqui, né, na edição de preferências, modificar isso e colocar o layout original. Esse layout original, por exemplo, no layout original, o que acontece? Eu tenho as três panes apresentadas, né? Então, com as três panes apresentadas, eu efetivamente fico com um cenário onde eu tenho uma visibilidade de um tráfego, né, em hexadecimal e tudo, que não é útil para os exercícios que a gente vai fazer. Vamos então objetivamente aqui ao que interessa. Nós temos então duas panes, né, como eu falei, essa primeira... o primeiro painel, onde eu tenho aqui em ordem, né, todos os quadros, né, vocês podem ver que eles estão numerados sequencialmente, todos os quadros que foram capturados ali pela minha interface durante a captura. Né, vocês têm por default as colunas, né, tempo, não vai ser relevante para o nosso trabalho, source destination, importante, né, porque com isso você identifica o tráfego de onde para onde. No caso, a minha máquina está numa rede privada, uma rede local, o endereço da minha máquina é esse daqui, 192.168.0.21, né, e 192.168.0.1 é o meu roteador. Né, então aqui você observa, por exemplo, que eu recebi aqui 4 mensagens seguidas do meu roteador. Na verdade, respondi aqui, quer dizer, eu respondi, né? O meu computador, o TCP, no caso, respondeu. Isso aqui faz parte de um processo de comunicação, né, entre a minha máquina e um objetivo externo qualquer. Né? Então, isso daí é algo que a gente discute durante as aulas, né, para vocês entenderem. Temos aqui uma coisa interessante, um tráfego de broadcast, né, enviado pelos meus dispositivos sem fio, né, mas que estão ligados na rede cabeada, eles são ligados de forma cabeada, são APs,
né? Eu tenho 3 APs aqui na minha casa, então, é claro, né? Esse aqui, na verdade, é o tráfego de um único AP, né? Mas eu tenho 3 APs e eles geram tráfego. No caso aqui é um broadcast, é a mensagem ARP, né? A mensagem de camada 2, né? A gente já vai rapidamente, já entender o que eu quero dizer com isso, onde ele pergunta, né, 3 vezes seguidas, né? Com diferença muito pequena, né? De 1 segundo, né? Podem ver que a diferença é de aproximadamente 1 segundo, né? Entre uma e outra, perguntando qual é o MAC address da máquina 192.168.014, tá certo? Isso perguntado por 192.168.046, que é um outro dispositivo qualquer, isso não importa, né? Então vamos ao que interessa, os hints, né? Quais são as minhas questões. Primeiro, na segunda pane que vocês estão vendo aqui, eu tenho as camadas do modelo TCP/IP, um modelo de 5 camadas, o modelo usado no livro do Kurose, né? Entre outros autores, que é o de 5 camadas, o modelo didático de 5 camadas, porém, começando pela camada física. Então, a primeira, esse que vocês estão vendo aqui, ó, frame 1, 60 bytes on-wire e tal, isso é a camada física. Ethernet 2, é a camada de enlace. Internet Protocol versão 4, camada de rede, né? E no caso aqui, TCP é a última camada desse pacote específico aqui que nós pegamos, ou seja, não há nenhum tráfego de aplicação, nenhuma aplicação, é simplesmente o TCP fazendo um processo, né? Que no caso vocês estão vendo qual é o flag, é o ACK, né? Isso eu pergunto, inclusive, no trabalho, algumas questões relacionadas, né? Os flags eu consigo ver aqui, né? Dentro dessa... abrindo, né, expandindo aqui essa parte, ó. Então o acknowledgement está marcado, está com 1, então está aqui, ó. Mas ele, no resumo aqui, ele mostra bonitinho, ok? Bom, mas o mais importante, o que os alunos costumam ter mais dificuldade, por exemplo, vamos mostrar aqui, né? Eu pergunto para vocês, não sei, ó, quantas camadas tem o protocolo ARP? Então, se eu clico aqui, o que acontece? Eu tenho o protocolo ARP, que é um protocolo de camada 2, inclusive, há muita controvérsia na literatura, alguns livros consideram que ele é um protocolo que fica entre as camadas 2 e 3, o outro camada 2. Olha, dentro do conceito, dentro de toda a teoria de protocolos, não existe esse negócio de protocolo entre camadas. Ou um protocolo pertence a uma camada ou pertence a outra. E, decididamente, o ARP não é um protocolo de rede. É um protocolo que opera, que funciona no nível de enlace, né? É claro que o objetivo dele é descobrir qual é o MAC address de um determinado endereço IP, né? Mas isso naturalmente é uma informação que ele recebe da camada superior, né? E ele faz o que ele precisa fazer, não há nenhum tipo... Observe, inclusive, a coisa interessante, se vocês observarem na estrutura da mensagem ARP, né? O IP ele entra como uma informação, como um texto, um campo texto, né? Qual é o sender, qual é a origem, né? O IP de quem é o destino, né? Quem é que está sendo procurado, é o target, né? Ele preenche com 0 o target MAC, por quê? Porque é isso que ele quer saber, tá certo? Então, com isso, vocês veem as camadas. Então, esse aqui é um protocolo de camada 2, né? Claro que vocês vão ter que buscar apoio também. O SSDP, que é um protocolo atualmente muito utilizado em ataques de negação de serviço, tá certo? Ele é um protocolo, né, que se enquadra como um protocolo de aplicação. Ele está lá no nível do HTTP, tá certo? Nível superior, encapsulado em UDP, né? Não em TCP, encapsulado em UDP. Então, são questões que vocês observam usando as duas panes. Vamos agora ao que interessa. Suponhamos que você, que a maior dificuldade dos meus alunos normalmente é essa, né? Suponhamos que você tenha, digamos que eu tenha pedido lá no trabalho, identifique uma mensagem de um protocolo que tem sido muito utilizado para fazer ataque de negação de serviço. Então, conforme eu já falei, é o SSDP. Então, como é que eu posso fazer para filtrar e selecionar apenas essa mensagem para poder mandar para o professor? Eu vou clicar aqui, né, com o botão do lado direito e vou marcar. Posso usar também o Ctrl M, tá? Então, marquei. O pacote está marcado. Posso marcar outro também, digamos. Vou marcar esses dois aqui. Pronto, ó. Cliquei, marquei. Então, esses dois agora estão marcados. Como é que eu faço, então, para gerar um arquivo PCAP apenas com esses dois pacotes que o professor pediu para eu selecionar? Eu vou aqui em File, Export Specified Packets, ok? Venho aqui e marco Marked Packets, tá certo?
E aí ele está bonitinho mostrando aqui que tem 2 pacotes marcados. De todos os pacotes, que são 18, tem um selecionado, não importa, ele só vai exportar os marcados. Vou pegar e colocar aqui, por exemplo, para facilitar a vida do professor, SSDP. Tá legal? E vou colocar, vou salvar isso, sei lá, num diretório qualquer aqui. Unicarioca, por exemplo. Vou botar aqui na raiz. Aí vou botar salvar. Vou mostrar para vocês já o que acontece. Tá? Bom, então tá lá, tá salvo, bonitinho, continuo fazendo meu trabalho. Quando eu mando isso para o professor, o que é que ele recebe? Se eu venho aqui em File, Open, né? Unicarioca, o que eu tenho? Eu tenho um arquivo backup, né? Backup NG, né, de New Generation. Então, se eu clico aqui em cima dele, um arquivo em formato backup, e dou abrir, o que vai acontecer? Não vou salvar essa captura. Apenas os dois pacotes que foram selecionados aparecem na minha captura. Então, essa é uma das principais dificuldades. Eu sempre digo aos alunos, deixo bem claro, não me mandem o arquivo completo para eu procurar para vocês. Né? Vocês têm que selecionar apenas os quadros que correspondem ao que eu estou pedindo efetivamente e me mandar a coisa já mastigada. Eu vou ter que corrigir muitos trabalhos. Então, naturalmente, isso precisa ser feito. Ok? Bom, então espero que essa dica ela seja útil para vocês. O resto é trabalho, o resto é pesquisa. Naturalmente, as dificuldades que vocês tiverem, vocês podem me procurar, né? Podem trazer para mim durante a aula, me perguntar. Eu vou sempre responder de forma pública, né? Fazendo com que a dúvida de um possa resolver a dúvida dos outros colegas. O objetivo é que vocês efetivamente consigam aprender com o Wireshark. Eu não quero que o Wireshark se transforme num problema para vocês, e sim numa solução. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Grande abraço.